Fala galera, a gente tá aqui com o Marcos Dino, jogou de... Orkut Scrap, Souls, 60 cartas. E ganhou o estrutural do Blaz, né? Ganhou o forfã aí do dia de hoje. Show de bola. O que você pegou, cara? Foi no... Lá ele. Peguei, primeiro foi Blue Eyes, né? Okay. Teve muito Blaz na local hoje. Permitiram jogar de Blue Eyes na local, no forfã, né? Sacanagem, mas deixaram. Peguei o Blue Eyes, por sinal, o deck muito forte, se o cara não tivesse dado misplay e não tivesse feito merda. Salve aí pro Samuel. Talvez eu tivesse perdido o primeiro round. Depois peguei Zumbi, Spam, né? Com Eldritch, mas o cara nem usa cartas de Eldritch, só usa o próprio Eldritch mesmo, que quer fazer várias spams de zumbi, né? Sei lá. Mas não é muito forte e acabei ganhando. E o Mimigol do Chatão? O Mimigol do Chatão, ele me ganhou o primeiro round, pô, jogou full ali, sem hand trap, então, né, não tinha nem o que fazer. Tentei jogar, mas impossível. E o round 2 eu não consegui dar full combo, porque ele tinha 3 hand trap, mas eu tentei jogar, passei ali com a trapzinha de Orkut. Foi o suficiente para poder parar ele, passou para mim, ficou um jogo meio chato, se arrastou, acabei ganhando ele por causa do tempo. Na verdade nem por causa do tempo, foi porque ganhei de fato ele, aí só que com 30 segundos faltando e a gente meio que empatou. Só que como quem perdeu para ele, perdeu para quem ele jogou depois, aí eu acabei ganhando. A mágica do suíço, né? É isso. Mostra o deck aí, mano. Tá, vamos lá. 60 cartas. Vamos começar pelo main. O Orkut já teve, né? Coisas na lista. Acho que o Orkut agora tá free, né? Não, quase. Vamos lá. Um bombardeiro. Vira pra mim, por favor. Valeu. Um bombardeiro. Um esqueleto. Skeleton Bomber, beleza. 3 harpa. Isso, eu uso 3. Normalmente eu não iria usar 3, eu ia usar 2 ou 1, porque tipo, o normal sumo dele não faz full combo, então também não faz sentido usar 3. Mas nesse caso faz, porque eu tô usando 60 cartas e eu uso 2 da spell que descarta ele. E eu tenho outras cartas que possibilitam esse descarte, então usar 3 é viável. 2 dele, porque só pode 2. Ele tá 2, né? Ele tá 2. Eu lembrava que ele já tinha tomado lista. Ela tá 3, mas ela não faz sentido usar 3. Tô usando 2, porque mais uma vez eu tenho várias coisas pra poder descartar. Então, qualquer carta que tu jogar na mesa, tu pode justificar 60 cartas. É inquestionável, tem que usar. Ele, assim, você pode não usar, mas como eu uso o combinho do topológico, tu acredita que ele já teve ele limitado no dá um forfã? ataque monstruoso pro topológico, inclusive ganhou um jogo, então... Ele já teve limitado no forfã por causa de Green Maju. Como eu disse, essa carta você descarta um Orkut e dá 2 draw. Se o cara, assim, a Ashe tá semi-limitada, mas, pô, essa carta puxa a Ashe e provavelmente eu consigo jogar depois disso, porque geralmente eu vou descartar ele ou ele, assim, independente de qual descarte, ainda assim vai ser um descarte bom. O campo e a trap. On-off, tá certo. Então, é isso. Essa é a parte Orkut. Né? Agora a parte Scrap. Um jato, porque o jato ele é um monstro que se invoca. Assim, tudo bem que eu tenho que descartar a carta, ou seja, pra mim é bom porque é Orkut, então descarte... Os Orkuts devem estar no grave. É um plus, então por isso que eu uso ele, não uso aquela Fênix, que se bane e invoca um token. Porque pra mim ele ainda é melhor justamente pelo fato dele descartar a carta. Claro que não vira um card com... É a Fênix do Crimson, né? Assim ele é melhor por causa disso. É a Fênix do Crimson, né? Que é uma Machine água, né? Isso aí. O reciclador, mas ele só pode um, por isso que eu só estou usando um, tá limitado no forfã. Justo. Gilasaurus, porque eu uso Fossil Dig e da maioria das vezes eu já tenho como acessar ele de outras formas e tenho como acessar ele pelo Scrap Raptor, isso que eu falo, caralho, nada a ver. Faz sentido. Aí eu uso 2, estou usando 2 porque logo mais na frente eu vou explicar. Um Scrap Wallen, ele precisa usar porque ele possibilita o combo, entre aspas, infinito, de ficar invocando ele toda hora e enviar todos os Orkuts do deck pro grave. Brickzinho, né? É nível 5, então não tem o que fazer. 2 Fossil Dig e 2 do pátio. 2. Então, aí a Fossil Dig só tá a 2, por isso eu tô usando 2, e ela tá 3, mas nesse caso, como são, mesmo sendo 60 cartas, não vi vantagem em usar mais de 2, porque, como eu disse, eu tenho muitas formas de acessar ele e ele no deck.
de várias outras formas diferentes. Então, também eu vi que duas foi um Tu não ideal. quer também, tipo, ficar buscando certos bichos, o que você quer vem rápido, Exatamente, né? exatamente. Eu pensei até em usar um só dele e usar 3 dela, porque eu tô usando Souls, e o Souls descarta ela, mas não descarta ele. Porém, eu senti que me falta muito dele. Quando eu dou draw dele, eu não consigo utilizar ela, e às vezes ela é um bait pra Ash, pra outras cartas. Aí, quer dizer, por isso que eu uso duas e o duas dele. Justo. Pra meio que um hate perfeito, por assim dizer. Faz sentido. Quase perfeito. Essa parte aqui é uma partezinha de cartas para você, para jogar em volta de coisas e tentar descartar os Orkust da mão. E também tentar enviar Orkust caso eu não veja scrap, né? Meu Deus. Essa carta aqui, eu fui testar ela é muito boa. Quando ela vem na mão, ela é absurda. Tenho forma de jogar ela pro Grave, né? Tenho forma de descartar ela e ela como um custo de descarte é perfeito, porque ela volta de novo, faz sincro, faz link, faz qualquer merda. Então é uma carta de graça, né, por assim dizer, pagando só metade da vida. Hoje do Yu-Gi-Oh! 2025 pagar metade da vida, você só não pode fazer isso quando o tempo estiver acabando. Fora isso, não é custo, por assim dizer. Essa parte aqui... Agora, tipo assim, Tech, Engine, mas o que é? Então, é parte da Engine. Porque essa daqui joga ela, só tenho ela pra jogar, entre aspas, porque eu também posso jogar a trap de Orkust. A galera esquece, né, que isso aí tem efeito no Grave. Ela se bane e pega uma máquina trevas do deck, então, porra, é full combo, né, de Orkust. Se ele já tiver enviado pro Grave, eu tenho essa segunda opção, mas praticamente 100% das vezes vai ser ela, para poder banir ela, descartar uma carta da minha mão, de preferência um Orkust, e adicionar um monstro máquina terra. Eu tenho 2, né? Eu tenho o Golem, que eu nunca quero adicionar, e tenho ele, que é... No Ancient Gear eu sempre quero adicionar o Golem. Mais uma forma de acessar ele. Então, é isso. São mais cartas e são spells, que pro Souls é perfeito, né? Orkust Souls Turbo. É isso. Vamos lá, pote da ganância, porque pode ir um no Fofã, né? Grama, porque eu uso 60 cartas. Resolveu algum pote hoje, cara? Resolvi um. Ok. Umzinho só. Grama, resolvi resolvi 2 vezes, eu ativei 4 vezes, 2 eu tomei Ash, e 2 eu realmente resolvi, mas numa eu milei muito poucas cartas. Na verdade, nenhuma eu não milei, porque o cara fez o sideou e deixou uma carta a mais no main deck, deu mole, né? E ela, na vez que eu milei, caraca, eu milei 12 cartas, milei Orkust, milei tudo que eu queria. Meu Deus. Salve pro Tiara Lamens. A Luri tá 2 no Luri Fofã. tá 2 no Fofã, então por isso usei Isola 2. Não tem o que fazer. Jogo da galinha, com Souls, é muito bom. Você dá um draw, depois você joga ele pro Grave e dá mais um draw com Souls. Então, pô, não tem nem o que explicar. É carta perfeita, né? Continuando com as spells. Essa carta... Small World tá 1 no Fofã. Tá 1. Ela, assim, quando ela vem na mão, ela é boa porque eu posso adicionar a carta que eu precisar. Eu ia falar, ela é uma ponte. Né, você faz ponte pra adicionar qualquer coisa, né? Eu troco ela por qualquer carta e adiciono o que eu precisar. Então ela é muito boa por causa disso. E na maioria das vezes eu não preciso utilizar ela. Então ela vira descarte pro Souls. Enterro Tolo, mais uma forma de jogar. Se tudo que eu tentar fazer der errado e ela estiver na mão, ela salva. É isso. E também é descarte pro Souls. Card Destruction, quando vem um monte de Orkust na mão e ela vem na mão, é perfeita. Até mesmo, às vezes, quando não vem na mão... Essa carta é muito forte, cara. Mais forte que ela, só Demise of the Land. E... Grama. E grama. Na maioria das vezes eu quero descartar minha mão, então, pô, ela é perfeita. E quando eu não quero descartar, que é muito poucas vezes, ainda tenho Souls para descartar ela e jogar fora. Um por um ele só é para poder ir atrás do Souls, só para isso. E se eu já tiver outras formas de adicionar o Souls, ela vira um descarte. Efeito, invoque o Souls. É isso aí. Instant Fusion, cara, essa carta é perfeita porque o meu full combo ele termina com Jingirsu. O Jingirsu permite você desassociar uma matéria dele para poder evitar uma destruição de uma carta minha. Então, o monstro que eu invoco com ele,
é sempre aquele nível 1. Anima. O renunciado, não, né? O renunciado, Millennium Eyes. Que quando um oponente ativa uma carta, um efeito de monstro, ele pode equipar o monstro no campo ou no grave nele e o monstro fica com efeito negado. Aquele monstro fica com efeito negado. Então, pô, é um negate de monstro que eu posso, se o oponente não tiver hand trap, eu posso passar no turno do oponente. Então, é uma carta a mais e se eu não conseguir usar, descarte pessoas. Essa carta, assim, entre aspas, é um outro brick, né, junto com o Golem. Geralmente preciso ter ela no deck. E esses bricks, eles são diminuídos, assim, de forma muito efetiva por causa do Souls também. Porque o Chaos... E também 60 cartas diminui o brick. O Illusion of Chaos, ele permite eu adicionar o Souls e devolver uma carta da minha mão pro deck. Geralmente eu devolvo ela, porque eu vou conseguir setar ela de novo com o efeito da IB, que é do extra deck. E às vezes eu dou draw no campo, às vezes eu dou draw no Scrap Golem, e geralmente eu sempre devolvo essas cartas, porque o Souls na mão, ele pode ser um descarte para Lure. Então, né? E mesmo se não for um descarte para a Lure, devolve as cartas de peça de combo pro deck, então é perfeito, né? Essas são as Powers Spells, né, por assim dizer. O Souls é só permitido infelizmente, mas como mostrei, tem algumas formas de ir atrás dele. Essas são as formas. Como o deck tem muita carta para poder dar draw e acessar ele, eles se tornam desnecessários a 3. Então por isso eu uso 2 de cada. Porque também não quero ver muito dessa carta na mão, né? Porque senão muito dele, obviamente, é brick, ele não consigo descartar. Ela até vai, porque eu posso descartar com o efeito do Souls. Por isso, quando eu tenho ela e ele, eu dou o efeito dele e uso o Souls para poder descartar ela da mão. Então não é tão ruim. Ele que, quando vem muitos múltiplos na mão, que se torna, entre aspas, ruim. Mas, de qualquer forma, é meio que um ratio perfeito também. Então, essa carta, ninguém dá trela para ela. Mas ainda é o main deck, né? Sim, ainda no main deck. São 60 cartas. Não quero um de side isso aí agora. Essa carta, cara. Se o cara der uma impermanence num monstro meu, eu posso dar ela, destruir o monstro meu e a impermanence e continuar resolvendo meu monstro. Pra fugir de target negate, né? E no segundo, sim. Indo segundo, essa carta é perfeita, porque eu posso destruir um monstro meu e uma carta do oponente, e às vezes o cara tem, sei lá, como se dá o nome? Um Floodgate desgraçado, que no For Fun só pode mas mesmo assim pode, então essa carta salva às vezes. Cara, essa carta é uma carta muito maneira, efeito muito simples, por mais cartas assim no Yu-Gi-Oh, sabe? Tipo, efeito simples, quick spell, 3 linhazinha, justo, é isso. Exatamente, tipo, você sacrifica um monstro teu, que geralmente você não vai que seria negado. Exatamente, e destrói uma carta no campo do oponente, né? Então, é uma carta justa, curiosidade, ao né? mesmo tempo... É o ataque do Varudas. É verdade. É o ataque daquele Exceed lá, rank 10 que roda no Yobel. É isso aí. Arauto do Fim dos Tempos. Acho o nome dela muito mais bonito em inglês, que eu me esqueci, mas é isso aí. Agora, essa daqui faz parte das cartas Go in Second. Deixa eu deixar ela aqui também, só para poder entender. Revstorm é 2, né? Ford Green Drops só pode 2, Revstorm, tiraram Pena da Arpia e Lightning Storm. Aí tem que substituir com alguma coisa, né? As únicas 2 Hand Trap do deck. E sempre quero ter quando vou em segundo, né? É óbvio. Essa daqui não se fala, Evelyn Match, ela já expliquei. E ela destrói todas as Spell Trap no campo, né? São as melhores cartas que tem Go in Second do jogo, basicamente, né? Tem até outras que dá pra usar, mas eu não vejo muito jogo. Elas são boas porque são Spell Trap. Essa daqui troca geralmente uma carta por várias, porque o cara sempre vai ter umas 2 ou 3 cartas setadas, e ela então, porra, nem se fala, né? Ou seja, são Power Cards Go in Second, os outros são Power Cards Go in First. Não tem uma quantidade muito grande de cartas Go in Second, porque o For Fun, ele permite você geralmente jogar em segundo, na maioria das vezes, com a engine. E também, muito jogo, dificilmente jogo acaba antes de 15, 20 minutos. Os jogos quase sempre vão tempo. Exatamente. E a razão de usar elas são porque, apesar disso, ainda assim tem combos ridículos
que nem o do Mimigol que eu tomei, porra, não deu pra poder fazer nada. Cara, acionei ela, mas não faz nada ela Mimigol sozinha. mesmo a 1 ainda é muito problemático no Forfã. Exatamente, você tem que banir. Aí, Salve pro Danilo Chatão. basicamente é por causa disso. Dá pra usar essa quantidade menor, isso é bom. É isso. Vamos Esse lá. também. Side deck. Deixa o extra por último. O side deck é tipo... Enfim, vocês vão ver aí. Vou começar pelas... Nossa, tem Twister Platino Como eu 5, disse, lindíssimo. aqui no Forfã o pessoal às vezes usa uns Floodgatezinho perdido. Qual é, mano? Deixa meu Ghostrick em paz. Essa carta aqui permite você ir segundo, aliás, você ir primeiro e ainda assim conseguir interagir com o oponente e destruir os spell e traps dele, né? Que às vezes no Forfã é bem interessante. A chamada da cova, como a maioria das melhores hand trap estão a 2, estão a 1, ela não se torna tão necessária assim. Mas quando eu vou primeiro, geralmente eu sideio ela, porque o cara também vai sidear a hand trap. Então ela, assim, é difícil de ver, mas às vezes acontece. Porque são 60 cartas, né? Cara, é bom um college no Forfã que dá pra você dar em bicho, né? Do cara, tipo, coisa do arquétipo. Exatamente. A maioria das vezes que eu dei essa carta, que eu ativei essa carta, não foi em hand trap, por incrível que pareça. Foi em cartas Você do dá arquétipo num do cara. Lorde, num Eu Baledrote. ativei 2 vezes, dei acho que foi num zumbi lá esquisito, e dei também num Mimigol lá, doido, que ele virou, eu virei ele no meu campo, aí ele ia ativar o efeito pra poder voltar pro oponente, ele tinha esse mesmo Mimigol no grave, e eu dei essa porcaria aqui, bani ele, e fiquei com mais um monstro e consegui jogar mais. É isso. Vou continuar aqui. De resto Só hand trap, né? nem precisa explicar, né, cara? Tudo a 2, tá, gente? Por isso que tá double. E Draw um, one só off. pode um. Isso. Eu basicamente coloquei todas as hand traps usáveis. Coloquei bastante pra tentar ver alguma delas, porque são muitas cartas e às vezes é difícil, né? Mas Ash não se explica, Veiler, né? Nibiru, assim, na maioria das vezes esse cara não vai fazer full combo. Mas quando você tá indo no segundo, você já sabe o deck dele, o Nibiru se torna necessário nesses casos. Geralmente, pelo menos contra o Zumbi e contra o Danilo, eu coloquei. Mas não veio, porque são 60 cartas. O Draw, eu evito usar o Draw porque eu tenho uma experiência muito ruim com ele, de dar Draw nele depois do cara ter jogado todo o jogo dele. Depois que o Dark Lord combou, né? É uma carta a menos, infelizmente não tem muita coisa. Mas quando eu coloco todas as hand trap, eu coloco ele também porque as chances dele vir na mão aumenta, né? De alguma hand trap, vir duplas de hand trap, ou às vezes até mesmo 3, aumenta. Então, por isso que ele tá aí também. Agora o Extra deck. Extra deck acho que tem uma carta inédita no Forfã. Tipo, a galera vai se ligar. Anima. Tem um monte de nível 1, né? Então tem Faz Souls, sentido. Tem que usar, né? Essa carta, ela permite você descartar um Orkust, o segundo efeito é irrelevante. Scrap Cara, esse faz parte link do combo. é muito Scrap bom. é ridículo, ele invoca o Scrap do Grave e destrói uma carta no campo. O segundo efeito dele, se um monstro Scrap é destruído, ele invoca o monstro Scrap do deck e destrói uma carta no campo. Ou seja, porra, uma carta perfeita pra... É muito bom, esse link é muito bem feito. Pra Go in Second, e ele não dá alvo, então, porra, o cara tem que ativar alguma coisa antes de resolver o efeito, senão já era, perdeu a carta. São duas. Duas galas, beleza. Eu pensei em usar 3, mas, sei lá, precisava de espaço no extra e 2 também é muito bom. Consigo reciclar ela, consigo jogar de novo, então é isso. Essa carta faz parte do combo do Scrap, né? Ela, basicamente, ela só pode se invocar se eu tiver World Legacy no Grave. Eu me tinha esquecido disso, eu tinha invocado ela, cometi um misplay, porque eu coloquei o token no meu campo e no campo do oponente. O token do que o Gear O sugere. token ele é World Legacy, mas só que não é no campo, é só no Grave. No campo é só se tiver um monstro World Legacy no campo para poder ativar a spell que ela seta do deck. Aí eu confundi, mas depois voltei e consegui jogar direito. E o World Legacy é a varinha, só tem ela. E ela sempre, vou tentar jogar ela com o efeito do Scrap Recycler. Unicórnio, belezinha. Unicórnio, pensei em tirar ele porque quase nunca usei o efeito dele, mas... É porque tecnicamente, né, ele é SP do Forfã. É isso aí. Ele é Dark, que
que é importante, porque os Urkush, quando começam a ativar seus efeitos, só posso invocar monstro Dark. E ele tá aqui, vou ser bem sincero, normalmente nem ativo o efeito dele, porque quando eu vou invocar ele, vai ser no turno do oponente, vai ser no meu turno, já voltando. Geralmente eu não vou ter cartas na mão, ele vai estar sendo invocado mais para poder bater, porque o ataque dele é um pouquinho maior, junto o Link 2 com mais um monstro e bato com ele. Ou então para poder jogar cartas do campo, Urkush pro Grave, basicamente isso. E essa carta, ele é bom, tá? Ele é bom porque ele recicla suas cartas, Urkush. Ele tenta dar fôlego, né, pro deck. Exatamente. O deck, quando ele tá girando full, pelo efeito do Scrap, eu ativo todos os efeitos dos monstros Urkush. Então, tipo, vai ter muita carta banida. Ele faz com que o deck consiga jogar novamente de Urkush, né? Porque Scrap só dá pra jogar uma vez. Mas de Urkush você vai jogar sempre. Então, tipo, aquele negocinho que vai girando. E o cara não tem como acompanhar, pelo menos a maioria dos decks do Farfã. Topológico, ele geralmente eu faço sempre no full combo. Porque quando um monstro é invocado numa seta Link, ele destrói todos os monstros no campo. E geralmente quando eu tô com ele, eu passo com o Jingirso, que o Jingirso também protege meus monstros e vai destruindo os monstros do oponente. É isso. Ele, assim, geralmente eu não faço ele no full combo, faço quando eu quero matar, porque geralmente eu consigo enviar o Gizmek. O Gizmek ele bane 8 cartas do topo do meu deck. Então, quer dizer, ele ganha 200 de ataque para cada carta banida. Ele já não é pequeno, né? É uma carta retardada, né? Ele já não é pequeno. Exatamente. O Jingirso também. Assim, normalmente dá para usar um. Mas como eu consegui diminuir um pouquinho essa carta aqui, eu preferi colocar 2, porque às vezes sinto muita falta de mais um dele. Muita falta. Principalmente quando grinda. Ele faz parte do full combo, né? Basicamente. Livre no Farfã. Tá banido, né, pela Konami, mas no Farfã pode usar um, igual o Pote da Ganância. Essa carta é simplesmente ridícula. Ele, basicamente, o único, se vocês repararem, o único Tanner do deck é o Destrudo, mas normalmente eu não uso. Eu não uso o Scrap Raptor não é Tanner, não? É Tanner, mas só que não dá pra usar ele como matéria Synchro, basicamente. Ele só vira matéria Link. Entendi. Porque eu não tenho forma de trazer ele, a não ser pelo efeito do Golem. Mas o efeito do Golem geralmente tá sempre pro Scrap Recycle, pra poder jogar mais Urkush pro Grave. Ele geralmente eu faço pelo segundo efeito, pelo efeito oculto do Jingirsu, do Girsu, que é de main deck. Quando ele é invocado e tem 2 cartas na mesma coluna dele, ele ativando o efeito dele, ele vira Tanner. Além de conseguir enviar um Urkush do deck pro Grave, quando ele é Normal Summon ou Special Summon. Aí ele vira Tanner, o combo basicamente é colocar a harpa no campo novamente e fazer ele. Por quê? Geralmente, pelo próprio efeito dele, ele se destrói e o combo que eu vou continuar jogando, ele já vai estar no Grave. Então quando ele entra, ele já protege, ou seja, minha jogada de Urkush vai estar toda tranquila. Eu vou conseguir jogar normal de Urkush antes de invocar ele. Aliás, depois de invocar ele. Basicamente isso. Ele, assim, é uma jogada bem esquisita. Essa carta eu acho que ela é inédita aqui no Farfã, né? Acho que ninguém nunca usou. Ela é meio esquisita, porque, assim, eu só consigo fazer ela se eu conseguir colocar o Golem. Vamos lá, uma negate, né, mano? Uma negate, né? Uma não, são várias negates. Carta boa. Se eu tiver, quanto mais monstros de atributos diferentes eu tiver no Grave, melhor pra mim. E, assim, se o oponente tem que também ativar efeitos de monstro daquele atributo. Mas, de qualquer forma, são pelo menos 6 negates, né, cara? Então, eu vou ter pelo menos 3 atributos. E é geralmente sempre o que o oponente vai ter, que é Dark, Luz, Terra, às vezes Vento e Fogo também. É basicamente isso. E mas ele, assim, é difícil de fazer ele. Eu consigo ir atrás, mas tem que sacrificar bastante cartas para poder colocar ele no campo. Mas se eu, por exemplo, vinho destruído na mão, não preciso sacrificar esse tanto de cartas. Eu posso escolher, de repente, o Souls, invoco o destruído com nível 7, um nível 6, desculpa. Qualquer nível 4 já faço ele, porque o destruído e ele pede um monstro regulador Dark. Então, o destruído é bom por causa disso. E o alvo da Instant Fusion. É basicamente isso. Esse é Scrap, Urkush, Souls. 60 cartas. Não. Urkush, Scrap, Souls. 60 cartas. Quer mandar um salve, cara? Gente, vou mandar um salve pra minha esposa, Gisele, perfeita, linda, maravilhosa.
Eu mandar um salve pro Fanfanzão Bolado, que me premiou com o estrutural do Blue Eyes. Salve pro Silas que pegou pra gente. E agradecer também mais uma vez o Fanfanzão Bolado que esse vídeo vai no ar, porque eu já fiz vários então, profiles. Eu ia falar isso agora no final. E esse deck nunca veio. O Marco Gino já tem pelo menos uns 2 profiles com esse vídeo e acaba sempre tendo algum tipo de problema técnico, a gente acaba não postando. Ter troca de celular e tal, mas agora tá no meu e eu vou postar assim que eu chegar em casa, eu prometo. Eita, peraí que eu te focou. É isso, gente. Obrigado. Valeu, mano. Obrigado e parabéns. Valeu.